Capítulo 21. A manifestação instantânea da realidade. Talvez a humanidade ainda enxergue a matéria como algo separado da consciência. Talvez por isso pareça tão difícil acreditar que pensamentos, emoções, intenções e frequência também moldam a realidade física. Desde pequenos, fomos ensinados que o mundo é rígido, lento, limitado, separado de nós. Mas civilizações avançadas compreenderam algo completamente diferente. A matéria responde diretamente ao estado de consciência. Tudo é energia organizada em diferentes frequências. O corpo, os planetas, as estrelas, os oceanos, as dimensões, os pensamentos, as emoções, tudo vibra. E talvez o que chamamos de realidade física seja apenas consciência condensada. Em mundos mais avançados, isso não é tratado como espiritualidade, é compreendido como ciência natural da existência. Por isso a manifestação deixa de ser um processo demorado. Ela se torna imediata. A cura acontece instantaneamente, porque não existe a crença coletiva na limitação do corpo. A reorganização celular acontece através da consciência integrada ao campo universal. Doenças deixam de ser encaradas como inimigas, passam a ser compreendidas como desarmonias temporárias do fluxo energético. E quando a consciência coletiva já não sustenta medo, culpa e separação em níveis profundos, o próprio corpo responde de outra maneira. Neste planeta, ainda aprendemos a sobreviver. Em civilizações avançadas, aprende-se a criar. E talvez seja exatamente por isso que não existam indústrias construídas sobre a manutenção do sofrimento. Não existem sistemas farmacêuticos sustentados pela doença. Não existem economias sustentadas pela escassez. Não existem mercados baseados na necessidade de competir pela sobrevivência. Porque a manifestação é imediata. Aquilo que uma consciência necessita pode ser reorganizada através da própria interação entre energia e intenção. A matéria deixa de ser algo fixo, passa a ser um fluxo inteligente. Tecnologias avançadas existem sim, mas não desconectadas da consciência. Portais, teletransporte, curas vibracionais, reorganização molecular, viagens interestelares, integração entre dimensões. Tudo isso deixa de ser fantasia quando uma civilização compreende que consciência e matéria jamais estiveram separadas. Talvez o verdadeiro atraso da humanidade não seja tecnológico, mas perceptivo. Porque quanto mais desconectada da própria essência uma civilização se encontra, mais densas suas criações se tornam. Em civilizações avançadas, crianças aprendem desde cedo, o pensamento cria, a emoção movimenta, a consciência organiza. E por isso existe a profunda responsabilidade vibracional. Não responsabilidade baseada em culpa, mas em compreensão.
Cada ser reconhece naturalmente que influencia o campo coletivo. E talvez aqui exista algo importante. Não é necessário que todos despertem ao mesmo tempo. Uma pequena quantidade de consciências integradas já consegue sustentar novos campos de realidade. Assim como uma única vela pode iluminar uma sala inteira. Em muitos mundos, grandes mudanças começaram através de poucos seres despertos. Poucos passaram a sustentar cura, paz, abundância, reorganização energética, consciência unificada. E lentamente, o restante da civilização começou a ressoar naquele campo, porque a consciência é contagiosa. Assim como o medo se espalha, a expansão também se espalha. Talvez Jesus estivesse demonstrando exatamente isso. Os chamados milagres não eram exceções impossíveis. Eram lembranças do potencial natural da consciência integrada à fonte. E talvez por isso seus discípulos também realizassem curas e manifestações, mesmo não estando no mesmo nível de consciência que ele. Porque não era sobre perfeição, era sobre permissão. Permitir que o fluxo do todo acontecesse através deles. Talvez a humanidade tenha acreditado por tempo demais que precisava se tornar perfeita para acessar o divino. Mas em civilizações avançadas, compreende-se algo muito mais profundo. O conhecimento é infinito. A expansão é infinita. A consciência está eternamente evoluindo. Não existe ponto final. Não existe estado absoluto de perfeição. Existe movimento, existe expansão, existe lembrança. E talvez seja exatamente isso que transforma uma civilização, o momento em que ela deixa de acreditar que está separada da própria criação. Porque quando a consciência se recorda, a realidade responde.